tema, fechamento do tubo neural inferior, medula espinhal, a partir do desenvolvimento embrionário. A medula espinhal, também conhecida como medula espinal, é desenvolvida a partir do tubo neural. Ela é cercada por um conjunto de ossos chamado vértebras. Portanto, a medula ela passa ao centro entre uma vértebra e outra. Ela encontra-se no interior da coluna vertebral. Muito importante, faz o papel de proteção para eventuais lesões. Com o 27º dia de fecundação, o bebê já tem formado a coluna vertebral até o cóccix. Portanto, sua extensão, ela parte da base do crânio até as costelas, a coluna vertebral. A medula, ela é a maior condutora de informação de pele, músculos, articulações ao cérebro. Então, ela leva informações do encéfalo para outras partes do corpo e vice-versa, né? Ela produz atos reflexos, que são respostas involuntárias que não envolvem o encéfalo. É aquele caso que encostamos a mão numa panela quente e retiramos de forma muito rápida, né? É o meio de conexões neurais e ligação entre o tronco e membros do sistema nervoso central. Então, portanto, a medula, ela pertence ao sistema nervoso central. Temos as membranas de proteção também, que são as meninges conhecidas, né? Assim, dura mater, arachnoide e pia mater. Esses espaços que tem entre uma vértebra e outra é onde emergem os nervos. Os nervos, após formado, associa com uma raiz dorsal, que é sensitiva, e uma raiz ventral, que é motora, e dá origem aos nervos espinhais. A medula, portanto, comunica-se com o corpo através dos nervos espinhais. Os nervos espinhais, eles são feixes de fibras nervosas, quais conectam a medula a diferentes partes do corpo, 31 pares no total, também conhecido como nervos raquidianos, 8 cervical, 12 torácicos, 5 lombar, 5 sacral e 1 coccígeno. A medula, ela é toda vascularizada e os primeiros ramos primários dão origem ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é composto por glândulos e nervos. Os glândulos é aglomerado de neurônios, responsável pela transmissão, pelos impulsos nervosos. E eles trabalham de forma integrada com o sistema nervoso central para todo o desenvolvimento do corpo. O sistema nervoso periférico tem uma divisão em somático, aquele que regula ações voluntárias, que depende da nossa vontade. Agora, o autônomo, ele independe, também trabalha de forma integrada com o sistema nervoso central, mas ele independe do nosso desejo. Aí nós temos uma subdivisão, simpático, que é aquele que auxilia o funcionamento do órgão. Um exemplo é a aceleração do batimento cardíaco. Já o parasimpático, ele inibe o funcionamento do órgão. Então, diminuição do ritmo cardíaco. Os axônios, os axônios são a transmissão, a extensão para transmitir, né, levar sinais entre um neurônio, células, músculos. E nós temos uma definição em axônios aferentes, no sentido que leva de, e nós temos o axônio eferente, traz de. E aí nós temos os nervos sensoriais, que são aqueles que são estimulados pelo ambiente, calor, temperatura. Portanto, podemos falar que os axônios aferentes são os nervos sensoriais. Os motoriais são aqueles que levam impulsos nervosos do sistema nervoso central para músculos e glândulas. São os axônios eferentes. Temos os autônomos, que são pela função digestiva, circulatória, respiratória. Os periféricos, que é a composição dos nervos cranianos e os nervos espinhais. As terminações sensoriais, elas estão espalhadas por todo o nosso corpo e pelos órgãos do sentido, que é o tato, o olfato, visão, paladar, audição. Os
neurônios pós-ganglionar é aqueles que eles estão no sistema nervoso autônomo, mas eles estão fora do sistema nervoso central. Eles estão nos glânglios, né? É o conjunto de neurônios aí, os neurônios pós-ganglionar. Os ramos primários, eles também dão origem aos ramos ventrais, que são os plexos. Os plexos são um conjunto de fibras nervosas que elas serão combinadas e organizadas para elas passarem por um determinado específico, elas ficarem em um determinado nervo, todas juntas. Temos o cervical, que é a ligação entre coluna, entre pescoço, cabeça e ombro. A branquial, que é a ligação entre o tórax, antebraço, braço. O lombar, que aí já é o abdômen, coxa, panturrilha, joelho. E o sacral, né? Que envolve nádegas, pélvicas, coxa também. Agora, observando o desenho apresentado, nós vamos entender um pouquinho sobre a diferenciação da medula espinhal. Temos o prosencéfalo apresentado na imagem, o mesencéfalo, o rombencéfalo. E na diferenciação, nós observamos também as colunas de substância branca, a zona intermediária, a parte dorsal e ventral e também o canal espinhal, certo? O centro, em forma de borboleta da medula espinhal, é de substância cinzenta, que se divide nos cornos dorsal e ventral e na zona intermediária. Envolvendo a substância cinzenta estão as colunas de substância branca, entendendo-se pela medula no sentido retrocaudal. Olha só, e o espaço estreito preenchido por LCS é o canal central medular. Então, essa foi a explicação sobre a diferenciação da medula espinhal. Até mais! Diferenciação da medula espinhal. Com a expansão dos tecidos da parede, a cavidade do tubo neural diminui e forma o canal central medular, que é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano. Em uma secção transversal, a medula espinhal apresenta duas regiões distintas, sendo a primeira denominada substância cinzenta. Localiza-se na parte interna, apresenta essa forma em borboleta ou letra H, também conhecida. Ela é constituída por corpos celulares e dendritos. Ela apresenta uma parte superior que recebe o nome de corno dorsal, que é responsável pelas informações sensoriais. Já na parte inferior, temos o corno ventral, que é responsável pelas informações motoras. Essa substância entre o corno dorsal e o corno ventral recebe o nome de zona intermediária, que é onde encontra os interneurônios, que ligam uns neurônios aos outros, os chamados neurônios de associação. Já o restante é a substância branca, que é constituída de colunas de axônios que se projetam ao sentido cefálico e caudal da medula espinhal. Ela transmite informação por todo o sistema nervoso central. Os feixes de axônios que percorrem a parte dorsal da medula espinhal recebem o nome de coluna dorsais. Já os feixes de axônios que percorrem a parte ventral da medula recebem o nome de colunas ventrais. E já os feixes de axônios que percorrem as laterais de cada lado da substância cinzenta da medula espinhal recebem o nome de colunas laterais. Essa foi uma breve explicação da diferenciação da medula espinhal. Obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you